Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez é o seu amigo, irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Louvamos a Deus por mais um final de trimestre, final do quarto trimestre de 2019, aonde tivemos aí uma lição importantíssima: o governo divino em mãos humanas. Lição esta que foi lecionada, esboçada pelo pastor Osiel Gomes. Uma lição que trouxe vários ensinamentos para nós. E hoje nós vamos estar falando sobre a velhice de Davi, concluindo aí este quarto trimestre. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos companheiros que tiveram conosco durante a trajetória do ano de 2019 e acompanhando as lições aqui pelo canal. Deus em Cristo vos abençoe. Para você que é novo aqui, se inscreva no canal. Deixe aquele joinha para que possamos crescer e você estará contribuindo também para que nós possamos continuar com este canal. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus, Missão Ministério de Passos, presidida pelo pastor Nivair, bispo da Cruz. Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos os nossos nobres companheiros. E a lição deste trimestre estará falando justamente a respeito da velhice de Davi. Nós vamos ver aqui, nessa lição tão importante, que nós vamos entender que a velhice chega para todos. Para não chegar na velhice, tem que morrer mais cedo, tem que morrer mais novo. Mas eu acredito que não é a visão de todos morrer novo. Eu creio que a maioria querem chegar aí à velhice. O texto áureo está baseado em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, que diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. 2 Samuel 23 e 5. Nós temos aqui o objetivo geral da lição, que é esclarecer a essência da vida. Consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Os três objetivos que vai compondo aí, os três tópicos dessa lição, é apresentar a visão geral da velhice, pontuar os problemas na velhice e as palavras finais de Davi em sua velhice. Então nós temos aí a primeira coisa que nós vamos entender aqui, no primeiro tópico, é a visão geral da velhice. Ou seja, querendo ou não, o ser humano ele é destinado a nascer, crescer, produzir e morrer. Esta é a ordem natural do ser humano. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Porém, nós vamos entender que nós podemos também melhorar a nossa velhice. Nós temos condições de ter uma velhice saudável. A lição, ela vem nos trazendo aqui no primeiro tópico, o primeiro ponto deste primeiro tópico vai falar uma visão geral sobre a velhice, concepção antigas e moderna da velhice. Nós vamos ver aqui que
O filósofo egípcio Pet-Ropt descreveu que a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Nós vamos ver que Shakespeare, também diz que não via a velhice com os bons olhos. Antes relatou que aos anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimento. Então nós vamos ver aqui que para os maiores filósofos a velhice não é bem vista, tendo em vista que eles olham a situação em que o ser humano chega na sua velhice. E nós precisamos entender que a Bíblia tem promessa para aqueles que servem a Deus. Um detalhe importante que nós vamos ver é que nós podemos mudar a característica de nossa velhice. Hoje nós vamos ver que muitos hoje têm sofrido de forma bastante assim, digamos assim, até considerável, devido à vida que viveu. Tudo que nós plantamos, obviamente nós vamos colher. A Bíblia deixa bem claro isso aí. E uma das coisas que nós podemos observar é que nós podemos plantar coisas boas na nossa vida e colher bons frutos na velhice. Vamos dizer que alguma coisa muito interessante que é na área da saúde. Nós temos que levar em consideração que o ser humano ele precisa de algumas coisas complementares para poder ter uma vida saudável na sua velhice. Uma delas é não fazer uso de drogas, álcool e o tabaco. E nós vamos ver que hoje isso tem afetado a maioria das juventudes e, por que não dizer também, pessoas da terceira idade. É triste quando nós vemos alguém da terceira idade envolvida, no mundo das drogas, do vício, do álcool. E mais triste ainda quando nós vemos uma sociedade que é considerada a sociedade da pós-modernidade entrando por este caminho. Então é sinal que não vai ter uma velhice saudável. Nós vamos ver aqui que a Bíblia vai relatar, que nós vamos ver no segundo ponto, que é a concepção bíblica, da velhice. E muitos na Bíblia envelheceram de forma natural e, por que não dizer, muito saudável. Nós temos aí a situação de Caleb. Caleb, aos seus 84 anos, ele reivindicou a sua porção junto a Josué e ele chegou a dizer para Josué que tinha força para entrar numa guerra e sair dela. O argumento de Caleb foi: há 45 anos atrás, eu recebi uma promessa juntamente com você, e você sabe bem disso, e eu não abro mão da minha promessa. Uma das coisas que nós podemos entender que vai motivar o ser humano a viver é ele ter a consciência que as promessas de Deus podem cumprir, podem ser vivenciadas na vida de qualquer ser humano se ele acreditar nas promessas. O problema é que muitas pessoas têm desacreditado nas promessas. Então nós temos aí Caleb, temos também Josué, temos também aí o próprio Moisés. Então isso é importante nós entendermos isso aqui. Nós vamos ver também que o livro de apoio ele vai dizer que no Japão e na China a mulher ela tem o prazer de falar a sua idade, enquanto no Brasil acha até um desrespeito perguntar a idade. Tendo em vista que o nosso Brasil ele vive uma vida, digamos assim, a maioria das pessoas hoje vive uma vida de ilusão.
e digamos assim, fantasiada, ou seja, fantasia uma certa ideologia de vida e começa a viver desta forma. Quanto que nesses países que foi citado, eles vivem aquilo que realmente eles são. Então isso é importante nós conformarmos com aquilo que nós temos da parte de Deus. Não que nós devemos descuidar do nosso corpo, não que nós devemos descuidar da nossa saúde. Não, pelo contrário, devemos zelar do nosso corpo porque é templo do Senhor e também zelar da nossa saúde. Nós vamos ver também que hoje o tratamento, né, com a terceira idade, a classe mais velha, os jovens já não respeitam mais. E nós temos que entender que para nós estarmos aqui, teve a necessidade de alguém nos gerar. E esse alguém que nos gerou, hoje é velho, ou hoje já está vivenciando a sua terceira idade, e com isso nós devemos todo o respeito, amor e carinho para com eles. Com o jovem está a força, com o velho está a experiência. Com o jovem está a garra, com os velhos estão a sabedoria. Então nós precisamos entender tudo isso aí para que nós não venhamos a fracassar. O segundo tópico vai falar dos problemas da velhice de Davi. Alguns problemas que atingiram a velhice de Davi, se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Ou seja, querendo ou não, se o ser humano não morrer, ele vai experimentar a fase da velhice, como nós já experimentamos aí já algumas fases da nossa vida. Vivenciamos, né? Tivemos a experiência de viver a infância, a adolescência, tivemos o privilégio de viver a juventude, alcançamos a maturidade e hoje nós estamos já aí caminhando já para a terceira idade. Então, nós vamos ver que tudo isso nós até não imaginávamos como seria, mas hoje nós sabemos como é que é. Então, é importante nós entendermos que a velhice, ela chega para qualquer um e às vezes, amados irmãos, nós não atentamos para isso. Nós vamos ver aqui que as grandes lutas, as grandes batalhas marcaram a vida de Davi e das causas naturais. Com aproximadamente 70 anos, a força e a saúde de Davi já tinha se definhado. Seu corpo já não aguentaria e já não mantinha mais se aquecido. Aí foi preciso, né, até usar aí de uma estratégia de colocar ali 2 virgens para aquecer o corpo de Davi, pois ele já não tinha mais como fazer isso de uma forma natural como todo ser humano tem. Então isso é importante nós entendermos que a velhice vai chegar. Nós vamos ver que Davi ele veio a falecer, né? Aí aproximadamente já com seus 70 anos. Pela ótica de toda a Bíblia, nós vamos ver que Davi morreu até novo. A gente não sabe quais são as razões e circunstâncias que o levaram a morrer bem cedo, aos 70 anos, mas tudo leva a crer que por causa dos pecados, por causa da maneira que Davi vivenciou a sua juventude, levou ele a chegar aí à morte, aí aos 70 anos. A Bíblia nos informa que Davi tinha uma dificuldade tremenda
para manter o seu corpo aquecido na temperatura adequada, porque o ser humano ele precisa manter o corpo aí numa temperatura de 37,5 a 38 graus é a temperatura do corpo do ser humano. Já Davi não estava conseguindo mais, porque o seu corpo estava enfermo. Então eles colocaram ali uma jovem por nome de Abisaque. Essa jovem, ou melhor dizendo, buscou-se uma jovem virgem para que colocasse ao lado do rei, a fim de que pudesse, através dela, transmitir o calor do seu corpo físico para o rei que estava enfermo. O nome da jovem era Abisaque, de Sunem, localizada no noroeste de Jebel. Então essa era a jovem que foi considerada aí, ou nomeada para aquecer Davi. Nós vamos ver que também, amados irmãos, nesse segundo tópico aqui, Davi enfrentando mais um filho rebelde. Davi ele vai enfrentar agora a fúria de Adonias. Mas o interessante é que Davi, ele já na sua experiência, a gente observa que Davi não teve muita dificuldade para poder enfrentar Adonias. Nós vamos ver aqui que Davi, ele olha agora o que estava acontecendo à sua volta, e Adonias, ele chega para sua mãe e pede uma das esposas de Davi para ele. E Salomão já era nomeado, já tinha havido profecias a respeito de Salomão. E Adonias sabia disso. Então Adonias agora ele começa a trabalhar para poder usurpar do lugar que estava prometido para Salomão, tendo em vista que a fragilidade de seu pai favorecia Adonias, pois Salomão era mais novo. Então Adonias agora tinha conhecimento também daqueles que não estavam mais satisfeitos com o pai. No caso aqui, ele tinha uma vantagem, entre aspas, porque ele descobre que Joabe, o grande comandante do exército de Davi, estava descontente com seu pai. Mais uma vez nós vamos ver aqui a atitude dos rebeldes, dos que praticam a rebelião, aproveitar da insatisfação dos outros para poder chegar onde que eles querem. Alguns supõem que já há algum tempo havia lampejos de certo sentimento de conflito entre Joabe e Davi, o que apontava para a decisão que ele vai ter de voltar-se para Adonias. Então, quando nós pegamos aí, segundo Samuel 3, 23 ao 39, 19 do 1 ao 18 e 24, 3 ao 4, nós vamos ver essa confusão aí. Quando nós olhamos aí, outro nome que vai apoiar Adonias é Abiatar. Abiatar era sacerdote que tinha escapado aquela vez, da fúria de Saul, teve o apoio de Davi, agora ele vai apoiar Adonias, mas não se sabe o certo aí porque Abiatar vai apoiar Adonias. Adonias também sabia que quem eram aqueles que não abririam mão da fidelidade de Davi. É interessante que todo rebelde, todo que tem o espírito de rebelião, ele sabe quem é que pode apoiá-lo e ele sabe também quem é
que não vai na conversa dele. No caso, Adonias sabia que Zadok, que era o sumo sacerdote maior que Abiatar, e Benaí, que era o capitão da guarda, e o outro que se manteve fiel foi Natã. Então, esses três nomes aqui manteram fiel a Davi, sempre exercendo uma voz profética. Natã, né? Apesar de saber dos fracassos de Davi, tinha-o em grande estima e honra. Ainda se fala de Simei e Rei, seus soldados valentes. O não apoio desses a Adonias já era um mau presságio para ele. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Nós temos que saber quem é que está apoiando as nossas ideias. Adonias, se fosse inteligente, ele já ia entender. Mas Zadok, ele não vai me apoiar. Então eu tenho que fazer uma matemática aí um pouco, digamos assim, bem rápida. Por que Zadok não me apoiaria? Por que Benai não me apoiaria? Por que Natã não me apoiaria? Então nós temos que ver o peso de influência que essas pessoas têm, para nós entendermos o quanto nós tomamos posição errada, ou quanto nós podemos ser aí alvo até mesmo de críticas, se nós não termos aí pessoas que tenha aí um nome que pode dar peso na sua decisão. Tendo em vista que nós vamos ver que todos que apoiaram, tanto Absalão quanto Adonias, eram pessoas que estavam insatisfeitas. Eram pessoas que não via Davi mais com os bons olhos. Então isso é importante nós entendermos isso aí. O fim de Adonias era a morte. Como já ficou bem claro na lição passada, que todos que entram para o caminho da rebelião, o fim é a morte. Quando nós observamos aí o pedido que ele faz a Betseba, para que ela intercede junto ao rei, a fim de que pudesse tomar Abisag como esposa, Salomão entendeu que por trás desse pedido estava a visão do trono. Nesse caso, ele sempre iria ser uma ameaça ao rei. Por isso, foi sentenciado à morte. Amados irmãos, esse é o destino de todos aqueles que têm sede de poder e que a qualquer custo, sem disciplina, honra, respeito, contrariando a todos e a todos, buscam alcançar destaque. Muitas das vezes não quer nem a posição, mas querem derrubar a pessoa que está na liderança. E aí nós vamos ver que o final é a morte. O final é o fim da vida. Notamos que além do anúncio público por parte do rei, o comandante Benaí aprovou a coroação do novo rei, dizendo amém, entendendo claramente que tudo estava segundo o querer divino. Da parte do sacerdote Zadok, vem a unção com óleo do tabernáculo. Assim, diante de todos os servos do rei e perante a multidão, Salomão foi declarado rei em lugar de seu pai. Querendo ou não, irmãos, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O que vai prevalecer para qualquer área da nossa vida é a vontade de Deus. E nós vamos ver aqui agora algo muito interessante, que é as palavras de Davi para com seu filho Salomão.
Davi estava preocupado com a questão espiritual, moral do seu reino. Por isso, no fim da sua vida, ele passa a dar conselhos brilhantes para o filho Salomão. E quando ele começa a dar esses conselhos, eu aprendo muito com essa passagem, porque vai entender que Deus ele não tem limite, nem idade e nem tempo para usar alguém. Basta se colocar na posição, Deus usa. Davi, mesmo na sua fraqueza já física, mesmo já se definhando em um leito, Deus usa ele para falar com Salomão. E aí nós vamos ver aqui no terceiro tópico as palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento do Deus de Jacó. Primeira coisa aqui que Davi vai reconhecer é aquilo que os patriarcas sempre fizeram questão de mencionar: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso é importante. Ele faz questão também de firmar na promessa que Deus tinha feito, que haverá um justo que domine sobre os homens e que domine no temor de Deus. Então Davi aconselha Salomão a entrar pelo caminho da obediência e santidade, porque através da obediência e da santidade ele ia conseguir governar toda a nação de Israel. Um detalhe importante que nós vamos ver na lição é que Davi tinha consciência que as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era um divino, como pensavam aí os reis das nações pagãs. Eles eram considerados e até mesmo eram ali aclamados como se fosse um semideus. Os faraós eram assim, né? O Deus da coroa de cima, o Deus das duas coroas, né? Coroa de cima e coroa de baixo, que o reino ali era dividido em o reino de cima e o reino de baixo. Então, Davi tinha essa consciência que ele não era um ser divino. Pelo contrário, todas as suas conquistas, todas as suas vitórias e até onde ele chegou foi porque Deus o levou. Isso é importante nós termos confiança e a certeza de que se nós estamos aqui, se chegamos até aqui, é porque Deus nos permitiu chegar até aqui. Amados irmãos, o Davi inspirado, Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm uma fonte em Deus. Ele deixa claro no versículo 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará e ele atuará com justiça e andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado, mas diante de suas falhas, Davi sabia também que Deus tinha estabelecido com ele um concerto de modo justo. Rei irá sair das suas próprias casas. Tão interessante isso aqui, amados irmãos. Davi sabia das suas falhas, sabia que tinha pecado, sabia que tinha falhado, mas ele tinha convicção de que Deus também tinha restaurado o seu trono, restaurado a sua casa através da sua atitude de pedir perdão a Deus, de consertar e continuar dando fruto para a honra e a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Chegamos aí ao fim de mais um trimestre, com a graça de Deus. E vamos aí agora com o trimestre que vem, o próximo trimestre. Nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, aonde nós vamos falar a respeito da criação do homem, a queda e redenção. Então nós vamos falar criação, queda e redenção. Uma lição extraordinária para a nossa vida.
desejar a todos aí, os nossos amigos, um feliz ano novo e que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe aí os nobres professores que têm nos ajudado, a toda a amada igreja, a todos os irmãos. Um abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a primeira lição, aonde estaremos aí entendendo a criação, o homem segundo a imagem de Deus. Deus abençoe.